If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this. E aí galera, beleza? Vamos dar continuidade nessa parte de posição relativa entre reta e plano. E o que é que nós temos, né? Primeiro temos a posição relativa, que uma reta pode estar ou ser paralela a um plano. Uma das maneiras, imagina uma fluorescente, um piso. E também poderíamos pensar no teto, um fluorescente nesse teto. Uma das formas de você definir uma reta paralela ao plano seria exatamente a seguinte: uma reta paralela ao plano quando existir uma reta nesse plano paralela à reta dada. Então, será que a reta R é paralela a alfa? Então existe uma reta em alfa paralela à reta dada. O mesmo ocorre aqui. A diferença é que no primeiro caso, a interseção entre a reta e o plano é vazio. E no segundo caso, a interseção entre a reta e o plano é a própria reta. Já no caso de planos, você poderia ter o seguinte: se a reta não fosse paralela ao plano, ela poderia ser secante. Então, aconteceu um erro aqui. Esse desenho era para estar aqui, ó. Então, fazendo aqui de preto ao lado, no segundo caso, de uma reta secante ao plano, seria o seguinte: a reta secante ao plano seria uma situação ou concorrente ao plano. Imagina um piso, e se nós tivéssemos uma reta no papel de estaca furando o plano, essa reta seria concorrente ao plano ou secante. A interseção entre a reta e o plano é o ponto P. Mas também poderíamos ter a posição relativa entre planos. E se tivesse entre planos, você pode ter dois planos paralelos. No caso, um plano sobreposto a outro, em que todos os pontos de um seriam pontos do outro, como se fossem duas folhas de papel sobrepostas. Ou aqueles em que a interseção entre eles é vazio. Imagina que você tivesse o teto e o piso de uma casa tradicional. E no caso de planos que se cruzam, eles determinam um certo ângulo. Esse ângulo é chamado de diedro. Mas esses planos que se cruzam e determinam um certo ângulo são chamados planos concorrentes. E a interseção entre eles seria essa reta aqui, ó. Essa reta que é comum a ambos é chamada de aresta. E os planos aqui são chamados de face. E no caso, quando os planos, além de se cruzarem, formarem um ângulo reto, esses planos são chamados de planos perpendiculares. Beleza? Dando continuidade aí, temos uma projeção ortogonal. Numa linguagem popular, a projeção ortogonal equivaleria a sombra. Uma sombra de um objeto, de algo, em relação como se fosse de meio-dia. Por exemplo, se você pegasse a sombra desse ponto P, a sombra ortogonal, imagina que você tem um sol aqui em cima, a sombra desse ponto projetado vai desse ponto aqui embaixo. E esse percurso vai formar um ângulo de quantos graus? 90. E nós, quando tivermos figuras geométricas, podemos ter diversas formas de projetá-las. Imagina, por exemplo, que nós tivéssemos um triângulo vertical. Se nós fizéssemos a projeção ortogonal desse triângulo no plano,
daria todos esses pontos aqui. E todos esses pontos ia dar um segmento de reta. Já no caso, se nós tivéssemos um triângulo quase que paralelo ao plano, o que é que nós teríamos? A parte comum, a projeção ortogonal desse triângulo no plano, seria um outro triângulo. Então, a projeção ortogonal depende muito da perspectiva, ou seja, do ponto de visão que você tem. Se for uma projeção ortogonal, a gente vai considerar como se fosse uma sombra no horário de meio-dia. Dando sequência a isso, observe essa questão 3, e ele fala o seguinte: o Museu do Louvre, localizado em Paris, na França, é um dos museus mais visitados do mundo. Uma de suas atrações